tudo que mais a gente tem visto nos noticiários essa semana, ou esse ano, são tragédias em nível global e nacional. A crise econômica que iniciou-se em 2008, ou melhor, explodiu em 2008, ela ainda não fechou seu ciclo. O que a gente assiste hoje na conjuntura internacional, além da grande pressão para diversos países arrocharem os salários e os direitos sociais, colocando nas costas dos trabalhadores o ônus da crise, para garantir os lucros dos grandes bancos que emprestam dinheiro para os países e para as empresas, a gente vê também que essa política marginalizou tanto e pauperizou tanto a população que a gente vê ondas migratórias gigantes. Duas formas de se conter essa onda migratória está sendo gestada pelo grande capital. A primeira delas é a intervenção bélica nos países, para conter as resistências locais, dar um ar de normalidade para o caos instaurado. Mas também a outra forma que se vê lidar é a criação dos muros dentro dos países para impedir a migração. Isso, no meio do ano, se revelou uma grande barbárie em nível mundial, né, com navios não podendo aportar, pessoas morrendo em travessias, gerando uma comoção muito grande em todos os locais. Infelizmente, mais do que a gente conseguiu ver, tem muitas coisas que não nos vimos, que a mídia não nos mostra. Aqui no Brasil, a gente cumpre um papel extremamente nefasto nesse contexto. O Brasil, ele assume, sim, uma política de intervenção bélica num país pauperizado pela crise, pauperizado por tragédias sociais e naturais, que é a intervenção no Haiti. Temos o mesmo processo. E nós, a despeito de falarmos que recebemos a população, matamos ela nos guetos e nas cidades. Nós, enquanto povo, infelizmente, o fascismo que se instala na sociedade brasileira faz com que os negros haitianos que são recebidos por aqui, muitas vezes são assassinados nas cidades. Então, nosso país, que diz que é aberto, que não fecha as porteiras, na verdade, ele fecha de forma silenciosa e sorrateira. Nós, infelizmente, não temos uma proteção efetiva para lidar e proteger esses trabalhadores, essa população que está sendo massacrada pelo mundo, e quando vem aqui, acabam se submetendo muitas vezes a trabalhos escravizantes, né, análogos ao escravo, sem carteira assinada, sem condições de sobrevivência, sem amparo social e, muitas vezes, linchados na rua. Não estamos... Isso é uma tragédia. Eu coloco o caso do Brasil, porque a gente costuma ver nas mídias fora do país uma situação... Acho que a gente está imune, que a gente não sofre isso. A gente está tão inserido no processo de crise mundial, tão inserido no processo de massacre aos povos oprimidos, que a gente intervém num país, na América Latina, e oprime quando tem os imigrantes para cá, do país que nós mesmos intervimos. Para além disso, a nossa conjuntura nacional também é extremamente sombria, para dizer o mínimo. Esses anos de crise, ele mostra que afetou o Brasil de uma forma que não foi só uma marola. Se a gente pegar o âmbito econômico, temos crise, direitos sociais, temos retiradas, o ataque às questões de gênero, aumentou-se o índice, vem numa crescente o índice de homicídio das mulheres negras no país, em especial aquelas que têm faixas de 18 a 20 anos. Tem um crescimento assustador. Racismo, os nossos jovens negros são massacrados. E não precisamos sequer retomar a angústia dos nossos companheiros aqui da Unicamp para isso. Podemos simplesmente discutir que a polícia militar do estado de São Paulo é a que mais mata do mundo, pensando na taxa de população.
a redução da maioridade penal. Podemos discutir, inclusive, direitos trabalhistas, a PEC da terceirização, o não encaminhamento, o engavetamento da PEC das domésticas, que, por falta de regulamentação, continuam não tendo seus direitos assegurados. Podemos discutir a questão do fascismo e a polarização da sociedade brasileira. Podemos, então, discutir qualidade de vida. Qualquer um desses, os nossos índices no Brasil são nefastos e tragédicos. Para entrar rapidamente na questão econômica, a solução que o governo está dando à crise econômica são medidas cada vez mais recessivas, tanto diminuindo a capacidade de compra dos trabalhadores, que acarreta no aumento de desemprego, diminui o investimento público em infraestrutura em áreas sociais, que faz com que as empresas retraiam ainda mais os investimentos, aumenta taxas de inflação e de juros, aumentando a taxa de câmbio, diminuindo, inclusive, a possibilidade, a potencialidade de importação, quando, na verdade, a solução que foi dada nesses últimos 10 anos, nesses mais de 10 anos de governo petista, foi a socialização pelo consumo. E aí, em 5 anos de crise, esse modelo se esgotou e se torna cada vez mais precário. Porque ele impôs para a sociedade que, ao invés de lutar pelo SUS, comprasse um plano de saúde meia-boca. Que, ao invés de lutar pela educação pública, se pagasse um colégio. Que, ao invés de lutar por salários e rendas e divisão real de renda e produção, entrasse no crédito. E aí, com o esgotamento da socialização pelo consumo, você não tem crédito, você tem dívida, você não tem plano de saúde mais para pagar. Ontem saiu uma pesquisa que fala que na região sudeste, 50% da família já reduziu ou exterminou os gastos com lazer. Esse modelo se esgotou. Faltam 3 minutos, então vou ter que ser bem sucinta no debate de outras questões e ponho para o plenário esse ponto da crise nacional. Primeiro, porque a gente está aqui e precisa discutir precisamos discutir a cidade em que a gente se insere, e nisso significa dizer que o governo Jonas, ele cada vez sucateia mais o transporte público, as mudanças de linha são intermináveis e completamente não comunicadas, fazendo caos na cidade e não resolvendo problema nenhum, muito pelo contrário. Além disso, mantém-se a política de educação e de saúde, que é de terceirização, entrega dos aparelhos do Estado para a iniciativa privada, não ampliação das creches para o período integral, e agora se agrava a política que não foi conseguida fazer pelo governo Hélio, que tem a mesma base social, inclusive com o antigo reitor, com o atual reitor nosso, como secretário de Educação, de zoneamento urbano, entregando as nossas matas, entregando os nossos parques ecológicos para a iniciativa privada, para construir parques industriais e condomínios de luxo, que é uma política, um problema sério que a Unicamp, que Barão Geraldo está vivenciando, e que a Unicamp precisa intervir com maior contundência. Para além disso, a gente tem um problema no governo estadual que é extremamente blindado pela mídia, mas nesse ano, além da falta d'água, congelamento de concursos, congelamento salarial, truculência com movimentos, sigilo nos documentos que seriam públicos para engavetar processos de corrupção, e fechamentos de escolas marcam uma tragédia social que está sendo cada vez mais velada e silenciada. São 20 anos do governo do PSDB e que, por muito tempo, blindado pela mídia, a gente tem dificuldade, acaba tendo dificuldade de ir nesse embate contra ele. Esse momento atual, e aí eu vou ter que concluir dizendo isso, fazendo esse apelo, a gente está vendo a primeira vez o governo do Estado se vendo obrigado a dar respostas públicas sobre os seus desmandos, que são os fechamentos de escola e o movimento que os secundaristas têm feito. Precisamos aproveitar, em especial, por conta da universidade, seu espaço de educação, e sofrer vários embates, inclusive a tentativa constante de retirada de verbas
públicas da educação, que a gente viveu esse ano. Vocês devem lembrar que eles tentaram diminuir o nosso repasse, colocando uma taxação de no máximo, quando 9,46, quando o texto constitucional, o texto normal da LBA fala que é no mínimo esse valor, abrindo brecha para se diminuir. Né? A gente tem que aproveitar essa primeira vez que ele sente o baque do movimento social na educação e juntar forças e fazer, sim, um grande movimento de derrotar o Alckmin e o PSDB. Porque ou a gente derrota o Alckmin, ou ele derrota a educação. Ou a gente derrota o PSDB no estado de São Paulo, ou eles massacram a gente e a gente tem pouca condição de avançar na luta aqui. E isso vale para o governo federal e seu ajuste fiscal. Ou a gente se une com quem está no movimento, quem está construindo a luta, quem está organizado para barrar o ajuste fiscal e o combate às políticas nefastas do governo federal e dos seus partidos aliados, ou a gente vai ser cada vez mais massacrado. Ou é unidade para ação, ou é ladeira abaixo. Vamos à luta. Eu queria retomar, assim, o objetivo de um congresso sindical e em diversos espaços de movimento social se discutir conjuntura é para a gente se armar, entender quais são os desafios que estão colocados e como que a gente tem que se organizar para combatê-los e enfrentá-los. O cenário que a gente vê aqui, todos têm acordo, pelo que eu entendi, que é um cenário de crise, de duro embate da burguesia sobre os trabalhadores e seus direitos. E aí é absolutamente necessário que a gente tenha que ter claro o lado que estamos, enquanto categoria, enquanto sindicato, e como que a gente dá os passos à frente para lutar nisso. Entender, inclusive, que a despeito de extremamente importante e valoroso o nosso sindicato, ele não dá conta de, sozinho, derrotar os governos e implementar uma política progressiva para os trabalhadores. Entender o lado que a gente está significa, inclusive, entender se a gente como que a gente se posiciona em relação ao governo. E aí é importante, a lama em que o governo Dilma, o governo do PT se meteu, foi a que ele mesmo se gerou. Os golpes do que eles estão refém, principalmente por parte do PMDB, que é quem assumiria, no caso do impeachment, foi ele que colocou na chapa. A crise política e a possibilidade de golpe foi fundada pela política de governabilidade, governismo e entreguismo que o governo do PT faz há muito tempo. Está na hora, e eu convido aos camaradas a entender que não dá para administrar o capitalismo pela burguesia. A burguesia faz isso, e faz isso muito bem. Qualquer trabalhador, qualquer militante que tentar fazer isso vai fracassar. Só continua porque faz pior do que a direita na entrega dos nossos direitos, que senão cai. E a opção que a Dilma tem feito é de fazer pior do que a direita. Tirar os direitos dos trabalhadores aposentados, tirar os direitos dos pensionistas, colocar cláusulas para aposentadoria, intensificar a terceirização, vender a universidade pública, porque a PEC 395, que abre espaço para o fim da gratuidade na pós-graduação e na extensão, foi votada e assinada pelo PT. Foi votada em acordo com o governo. Não foi a oposição de direita que encaminhou. Quem encaminhou lei antiterrorismo não foi a oposição de direita. Foi despacho do governo exigindo urgência para a segurança pública, para a segurança pública. Precisamos entender. Esse entreguismo é porque o governo tem lado da burguesia, é com eles que eles querem governar. Nós temos que ter o nosso lado. Se a gente não entender isso e não se juntar quem quer que seja que está combatendo, e as políticas concretas, e não só na teoria, na prática, tem que ser na prática, não adianta ser discurso, tem que ser junção concreta. Tem que fazer luta com quem está fazendo luta, enfrentamento com quem está fazendo enfrentamento. Não dá mais, não podemos mais, como trabalhadores e militantes de esquerda, nos resignar ao palanque. Não podemos mais nos resignar ao isolamento. Precisamos ir para a rua, precisamos estar lado a lado de quem está fazendo luta, de quem está fazendo o que for. Já citei na primeira fala a importância da luta em educação aqui no estado de São Paulo, e a gente não pode se isolar.
Os Congressos dos Trabalhadores da Unicamp precisam sair como diretriz máxima daqui. Somos oposição ao ajuste fiscal, à retirada dos direitos dos trabalhadores. Somos sim contra o governo que aí está. Governo Dilma, governo Alckmin, governo Jonas. E a reitoria que faz a mesma política aqui dentro. Retirando direitos, enganando os trabalhadores. Precisamos sair como resolução máxima. Mas, para além disso, precisamos apontar um calendário de luta, enfrentamento e fazer os nossos aliados entenderem que nós estaremos lá. Precisamos sair de dentro da universidade para ocupar a rua de Campinas, ocupar a Avenida Paulista, ocupar Brasília com todos os enfrentamentos que tiverem colocados. Precisamos assumir o nosso papel de protagonista nessa luta. Não adianta ficar com o dedo estendido. Precisamos ir lá e construir junto com quem está construindo. Só assim. Infelizmente, estamos perdendo a batalha. Só conseguiremos avançar se a gente tiver unidade, e a unidade na ação, na prática. E, inclusive, com isso, para concluir, queria convidar todos os delegados e observadores do Congresso, que são oposição à reitoria da Unicamp, que são oposição às políticas do governo, a ficarem na plenária após a eleição do Conselho Fiscal, para a gente construir nossas bandeiras, nossos adendos, nosso calendário de luta para o Congresso do sindicato. Então, para sair definitivamente com uma bandeira concreta de luta, saindo daqui fazendo luta e armados, porque ano que vem o embate vai ser grande e se a gente não tiver unidade entre nós, unidade com os outros trabalhadores, a gente não vai conseguir derrotar a imposição do Alckmin e vamos sair derrotados de mais uma campanha salarial.